Fala, rapaziada. Meu nome é Sérgio Malibu, fui aluno de Hollis Gracie, Rickson Gracie e tive o privilégio de conhecer mestre Hélio Gracie. Fique até o final desse vídeo. Fala, professor. Você sabia que as duas academias de maior sucesso no mundo ensinam defesa pessoal? Claro que existem equipes muito bem-sucedidas esportivamente falando, mas as academias mais ricas ensinam defesa pessoal. Meu nome é Sérgio Malibu, 8º grau na faixa coral. Eu convido vocês a participarem do meu curso Escola de Jiu-Jitsu Online. Link na bio. Vejo vocês lá. Os. Fala, rapaziada, e para falar sobre esse assunto tão bacana, que agora acabamos de ter o aniversário do mestre Hélio Gracie, eu convido aqui meu amigo faixa preta, historiador, sabe tudo do jiu-jitsu, das artes marciais, meu amigo Fábio Kiltakal. Tudo bem, irmão? Mestre Sérgio Malibu, que legal estar mais uma vez aqui com você, né, para a gente falar sobre temas ligados à história da luta, ao jiu-jitsu, que a gente sempre né, ama tanto, enfim. E esse mês de outubro é um mês especial porque é um mês que nasceu ninguém menos do que o grande mestre Hélio Gracie, né? Nasceu no dia 1º de outubro de 1913, né? Morreu em 2009, aos 95 anos. O mestre Hélio Gracie, ele com certeza é o nome mais icônico do jiu-jitsu brasileiro, do jiu-jitsu Gracie. Ele faz parte, obviamente, de uma família que tem uma dinastia que foi de grande importância, né, que revolucionou as artes marciais. Ou seja, o mestre Hélio Gracie, ele desenvolveu o jiu-jitsu brasileiro e elevou ele aos mais altos, né, patamares. Hoje o jiu-jitsu Gracie é conhecido no mundo inteiro e a gente deve muito ao grande mestre Hélio Gracie. E nós, né, o mestre Sérgio Malibu, a gente estuda, né, quem é apaixonado pelo jiu-jitsu, estuda a vida do mestre Hélio Gracie, né, a obra do grande mestre Hélio Gracie, através de livros, de relatos, né, de reportagens, de vídeos, né, que mostram, né, como foi a trajetória do grande mestre Hélio Gracie, né, no seu trabalho de desenvolvimento dessa arte marcial. Só que algumas pessoas tiveram um privilégio maior, que é de poder ter convivido com o mestre Hélio Gracie, né? E o mestre Sérgio Malibu, que está aqui junto com a gente hoje, é um desses privilegiados, né? Que pôde não só estudar como a gente que se interessa pela história, que estuda o mestre Hélio Gracie através de documentos. O mestre Sérgio Malibu não, pôde conviver, estar presente no mesmo ambiente que o mestre Hélio Gracie. Mestre Sérgio Malibu, fala um pouquinho de como foi essa convivência. O que mais te marcou nessa convivência com o grande mestre Hélio Gracie? Eu vou te falar uma coisa, o que mais me marcou foi a perseverança do mestre, né? Ele era um cara muito predestinado, né, para tudo que aconteceu, né? Ele é um cara que acreditou, eu digo, aquela geração dos irmãos, né, todos foram vivendo outras histórias e o Hélio continuou ali, né, através dos filhos. Eu via ele muito na academia, lá na Gracie do Maitá, quando eu passei a treinar lá, depois do falecimento do meu mestre Hollis Gracie. Então, lá nessa academia, para os ouvintes aí que não sabem, quem dava aula lá, realmente o professor número um era o Rickson Gracie, né, seguido do Royce, do Royler, né, do Holker, né, e o Hélio estava sempre na academia, ali na secretaria, ele entrava no tatame quando queria, dava uma dica, falava, a academia era, todo mundo tinha o maior respeito pelo mestre Hélio Gracie. O jiu-jitsu na época era um jiu-jitsu muito territorial, né? Muito no Rio de Janeiro, e algumas ramificações começaram a existir para São Paulo, principalmente, mas era um negócio regional ali, né, do Brasil, e o Hélio continua acreditando, né, fomentando, né, os grandes desafios, né? Eu me lembro que muitas conversas foram feitas ali dentro da academia, de desafios, né? Lembro da época do Mike Tyson, se falava em lutar contra o Mike Tyson. Eu me lembro do Bruce Lee, o pessoal falava na época que o Bruce Lee
Então, quer dizer, vários comentários assim, eu vi uma família muito destemida, né? Muito corajosa. E aquilo tudo ia sendo passado para os alunos, né? A forma também que era passada para os alunos, quando você perdia uma luta, em vez de a pessoa ficar triste, a pessoa dizer que você lutou bem, que você estava cansado. Então você estava sempre sendo alimentado, o teu ego sendo alimentado, muita energia positiva. Eu acho que isso se deve muito à cabeça do mestre Hélio Gracie, né? O Carlos Gracie também foi uma pessoa muito importante também. Mas nessa parte de luta mesmo, eu acho que o Hélio, cara, ele era fenomenal. Tanto que o Hollis Gracie foi criado pelo Hélio e ficou uma fera também na época imbatível, né? Então, eu acho que o Hélio Gracie é um fenômeno, né? O feito que eu digo que foi ele que fez, porque tudo veio, ele começou e ele conseguiu, né? Ele conseguiu. Claro que ele foi ficando mais velho, mas a maneira que ele enfrentava qualquer um, né? Independente se ele ia ganhar ou se ele ia perder, aquela coragem do mestre Hélio Gracie e várias histórias que eu ouvi do Hélio Gracie antes de eu saber que o jiu-jitsu ia se tornar o que se tornou, né? O jiu-jitsu, na minha época, que eu entrei no final de 70 e pouco, 77 mais ou menos, porra, eu considero que o jiu-jitsu só virou conhecido depois de 95, entendeu? Então, eu vi muita coisa acontecendo, muita bravura do mestre Hélio Gracie. Eu me lembro de uma foto que ele tinha voando de paraquedas aos 86 anos, um voo duplo, né? Ele mais uma pessoa voando, e a cara de felicidade. Eu posso dizer isso porque eu tenho um pai de 87, e meu pai de 87 já está bem mais caído em casa, né? De maneira nenhuma voaria de paraquedas. E ele sempre foi um cara do esporte, corajoso demais, hein? Tem histórias do Hélio que salvou pessoas dentro do mar, né? No meio de tubarões. Então, um cara que desafiou o Joey Lewis, quando o Joey Lewis veio no Brasil. O Kimura, que era um cara muito pesado, um campeão japonês, lutou antes com o Cato. Então, é uma. Não só o Hélio, mas toda a família é uma família que dificilmente vai existir uma outra família igual, né, cara? Tantos filhos, tantos esportistas, né? Desafiaram todo mundo nos Estados Unidos, conseguiram êxito. Depois desafiaram no Japão, conseguiu mais êxito. Quem inventou praticamente o MMA foi um outro filho do Hélio Gracie. Então, acho essa história, eu sou fã dessa história toda e caí de paraquedas, né? Eu fui privilegiado entrei numa academia para aprender a me defender e essa academia virou a coisa mais importante no mundo, tanto que hoje você quer aprender um bom judô, você pensa logo num japonês. Você pensa em aprender o Muay Thai, você pensa no tailandês. Você pensa hoje no jiu-jitsu, você pensa no jiu-jitsu brasileiro. Então ele conseguiu fazer com que o jiu-jitsu brasileiro fosse essa potência toda. Ninguém vai aprender jiu-jitsu com japonês ou com outra, né, da onde nasceu lá atrás, antes de chegar neles, né? Então, quando chegou nele, é que realmente foi apresentado para o mundo. Muita gente fala do Kozen, né, do judô, do Neoazar, que já existia há muito tempo, mas quem botou a cara, a tapa, quem acreditou e quem fez lá o tempero, principalmente o tempero da coragem e do coração, da raça, que é uma arte marcial muito importante. Mas você pode ver que quem faz aquela arte ficar bacana, famosa, é o atleta, né, cara? E no caso dos Gracie, não foi um atleta, foram vários, né, cara? Ele conseguiu botar isso tudo, essa ideia que a luta era melhor do que as outras, na cabeça de todos os filhos, e todos os filhos botaram na cabeça de todos os alunos, né? Então foi um privilégio ser um soldado, eu me considero um soldado, porque eu frequentei a academia, eu me considero uma pessoa importante, eu tenho amor próprio, né? Já que eu treinei tanto com eles, com certeza, se eles ficaram tão bons, eu tenho um pedacinho de ajuda ali, né? Porque eu treinei muito com todos eles, né, cara? Na época que tinha 20 e poucos anos, eu treinava com todos esses caras que são super famosos hoje. E eram treinos maravilhosos. Então, Agora, mestre, pera, deixa eu só perguntar uma coisa que eu tenho uma curiosidade muito grande. Hoje, como eu falei, a gente estuda a história do mestre Hélio Gracie, sabe da importância dele, né, da obra dele. Isso daí é uma coisa que essa nova geração já pegou pronta. Agora, você quando começou, quando que você realmente soube
da importância do Hélio Gracie. O Rickson falava isso para você, o Hollis. Como que você foi entendendo quem era exatamente o Hélio Gracie? Isso demorou para acontecer? Foi logo no começo? Como é que foi esse processo? Não, o processo foi o seguinte: primeiro eu ouvia falar na praia, né? Eu era surfista, o Helson começou a pegar onda, então ele estava andando com a rapaziada do surf. Depois o Rickson também começou a pegar onda, também começou a andar com a rapaziada do surf, que era a minha tribo, né? A minha tribo era surf. O Hollis e o Cássio abriram uma academia em Copacabana, que era pertinho dali de onde eu fui criado, ali no Arpoador. Então só ouvia falar de família Gracie e de jiu-jitsu, mas nunca soube como é que era a luta, né? Eu sabia que os caras eram bons de briga. Aí tinha uma história de um, do Reis, uma história de outro. Volta e meia tinha um valentão que caía na teia de aranha dos Gracie, que era uma teia de aranha, o jiu-jitsu, né? Quem caía naquela teia acabava sendo finalizado. E o jiu-jitsu naquela época ninguém confiava, acreditava e nem conhecia, na verdade. Então, até o dia que eu vi o Rickson brigando lá com o Havaiano, foi dali que minha história começou. E ali eu fui treinar. Fui treinar jiu-jitsu e fui pegando uma coisinha aqui, outra ali. Fui sabendo que era o Hélio Gracie, que era o pai deles todos. E fui ouvindo a história dos Gracie através dos próprios Gracie. Porque antes eu ouvia a história dos Gracie na rua. Depois eu vi uma luta real, uma briga real de um cara bem pequeno com um cara grande. Aquilo eu fiquei surpreso. Entrei no jiu-jitsu com o Crolin Gracie, que hoje está lá no sul do Brasil. Tenho o maior prazer de ser amigo dele até hoje. E o Crolin Gracie tinha uma turma muito pequena e eu me deslocava até a Barra da Tijuca para treinar. Morava no Arpoador, perto de Copacabana. E um dia o Álvaro Romano falou: pô, você está indo lá do outro lado do Rio de Janeiro para treinar jiu-jitsu. Como eu ia na academia do Crolin, porque era um negócio mais reservado, tinham poucos alunos, e eu me senti mais à vontade de iniciar meu treinamento. Quando passou um ano de Crolin Gracie, que eu tive quase um ano de aula particular, que eram poucos alunos, então a atenção era dobrada, o Álvaro Romano, né, da ginástica natural, me convenceu a entrar no Hollis, que ele tinha conhecido o Hollis no Peru, numa parada de surf também, que o Hollis também foi surfista também. Aí o Álvaro Romano, o Alvinho, né, da ginástica natural, me convenceu a ir para o Hollis. Foi aí que eu conheci o Hollis, e logo em seguida que eu entrei no Hollis, eu ganhei a faixa azul, porque eu já estava um ano de faixa branca, estava bem treinado. Eu me lembro uma vez que o Crowley virou e falou assim: se você aguentar um treino de 6 minutos com o Romero Jacaré, que é o da Aliança, 6 minutos sem bater, eu vou te dar azul. Porra, faltava 5 segundos, o Jacaré me engatou um estrangulamento. Pô, fiz de tudo para não bater, mas eu ia desmaiar, aí eu bati. Eu bati, aí não passei para faixa azul e fui de faixa branca para Copacabana, né? Aí depois de um tempinho, eu ganhei a faixa azul do mestre Hollis. Foi uma grande honra também ter conhecido esse grande mestre, né? E aí, quando ele faleceu, foi quando eu fui pro Hélio Gracie, mas aí já conhecia. Aí comecei a saber das histórias. Teve a luta do Rickson com o Zulu 2 vezes, uma em Brasília e outra no Rio. Aí eu já comecei a participar dos eventos. O Hollis levava um pessoal para fazer uma luta, aquela luta olímpica, né? Essa luta wrestling, era um wrestling, né? Ele levava já uma turma. O Hollis estudava muito outras artes marciais. Eu me lembro que tinha um professor de boxe na academia. Eu, quando era moleque, fiz capoeira também. Então, tinha esse lado da capoeira, da malandragem da capoeira também, muito importante. Me ajudou muito nos meus combates de rua, vamos dizer, para não chamar de briga, vamos chamar de combate, de confronto, né? Mas foi assim que eu fui me inteirando daquilo. Mas era o que eu te falei, era um negócio para mim amador, cara. Era um negócio amador. O Vale Tudo estava proibido na época. Campeonatos de jiu-jitsu raríssimo. Eu me lembro que no começo nem tinha campeonato. E quando tinha, era lá em Niterói, que era um lugar mais distante, em clubes que não eram clubes bacanas, que nem tem hoje em dia, eram as medalhas pequenininhas, né, essas medalhas gigantes. E a gente ia, moleque, garoto, 20 anos, para se divertir nos campeonatos. Então era realmente essa parte do jiu-jitsu esportivo era uma diversão, porque a nossa preocupação mesmo eram os lutadores de outras artes marciais e os valentões, né? Que existem em todos os lugares do mundo. Então, o foco era esse: lutadores de outra arte e valentões dos bairros, vamos dizer assim. Foi assim que eu fui conhecendo a família, e o Hélio Gracie sempre foi um cara que fomentou. Eu tive uma história minha de uma briga, que eu fui falar com ele depois da briga, porque eu não consegui quebrar o braço. Eu queria ter instalado o braço do cara mesmo, para não conseguir, com o cara longilíneo. Aí ele me dava muita dica, nem todas eu vou falar aqui, mas ele falava: meu irmão, tu vai pegar o cara.
Tu vai olhar na cara do cara e vai perguntar o que, que ele quer e fala, se a próxima vez que você pegar, se você vier para cima de mim de novo, eu vou te quebrar teu braço. Você avisa ele que vai quebrar o braço dele. Aí eu falo, mas eu olho para ele e falo, isso vai falar. Eu falei, mexe, mas eu vou quebrar o braço dele como? Aí ele falou, você vai dar uma americana e vai estourar o ombro, porque até ele recuperar o ombro vai demorar bastante tempo. E eu foi isso, e aconteceu, eu falei isso pro cara. Já tinha brigado com o cara, mas a polícia chegou, separou, tinha levado uma vantagem grande, mas o cara era valente, queria mais. Eu falei, volta amanhã aí. Aí nesse inteirinho fui na academia e falei isso pro mestre, porra, mestre, deu uma armiloca, aí foi que ele me ensinou, para dar uma armiloca, em vez de dar para cima do estômago, dar um pouquinho aqui. Hoje o pessoal bota para debaixo da axila, né? Aquele armlock por debaixo da axila, que tem mais alavanca ainda. Ele me ensinou isso nesse dia. E falou para eu avisar o cara. Ó. Eu falei, esse cara é valente, já chegou lá no arpoador, brigou 3 vezes com um amigo nosso lá, que é o Murilo Karatê, que é um Murilinho, era um brigão, um casca grossa da briga. E o cara teve coragem de brigar 3 vezes com o Murilo e não se deu mal, quer dizer, foi uma luta meio empatada. E também já tinha brigado uma vez comigo, se deu mal, mas eu não consegui finalizar ele, que eu tive a oportunidade, montei, bati, dei queda, dei um armlock, o cara muito comprido, alto, longilíneo, eu não consegui. Então o Hélio Gracie, eu me aconselhava muito com ele. Ele já parou uma luta minha com 1 minuto antes, na faixa preta. Ele já deu palpite com o microfone. Foi, os 2 pontos não foram dados numa luta que eu poderia ter ganho. Se os 2 pontos não tivessem sido dados, ele interferiu no microfone. Então, isso para mim é saber que eu sentia que ele gostava de mim. Eu tenho aquela história famosa aí que eu conto na internet, da vez que eu fui falado que uma posição não funcionava, ele acabou mandando eu fazer nele essa posição e me deu uma calcanhada aqui nos Países Baixos aqui, depois me deu uma cabeçada no nariz e ele depois me dava um esporro educativo, né? Eu me sentia querido por ele, apesar de era uma época que se você faz isso hoje em dia o cara te processa e tudo. Mas naqueles tempos eu estava na academia do mestre Hélio Gracie. Não é igual hoje em dia. Hoje em dia as pessoas não têm mestre, não têm um professor, ouvem todo mundo, ouvem vários professores, vão para a internet, discutem com o professor. Naquela época eu era corajoso, porque eu falei que a posição não funcionava, mas eu falei aquilo com o Rick, que era da minha idade. Mas o Hélio ouviu e mandou eu fazer nele, já tinha uma idade mais avançada, devia ter uns 70 e poucos anos. Eu segurei delicadamente, mas o Hélio deu uma tremida e acabou me acertando uma calcada e uma cabeçada. Ou seja, sempre gostou de mim, me dava um esporro. Na época eu bebi uma cerveja, eu me lembro que eu acho que foi o Roker que me caguetou lá para o mestre Hélio, e aí o Hélio falou, rapaz, cerveja. Eu falei, não, mas é caracu, mestre. Querendo disfarçar, né? Porque caracu tinha fama de ser cerveja fortificante. E ele falou, pô, mas tudo gelado. Eu falei, é geladinho, a caracu geladinha, depois desse treino pesado que eu dei aí, que era um treino de 11 a 1 da tarde. Treino no Rio de Janeiro, de 11 a 1 era quente, era um treino quente. Aí eu tomava essa geladinha depois do treino, e aí o Roker me caguetou, ele acabou me esculachando, mandando eu tomar urina. Vai tomar geladinha? Então toma urina. Urina, tudo que é geladinho é bom, mano. Então, quer dizer, ele me dava uma zoada, ele fazia aquela zoada de casca grossa, que se hoje você for fazer com teus alunos, vai dar problema. Então, eu sentia esse amor, um amor de cara casca grossa mesmo, que o Hélio Gracie, para mim, ele, porra, eu tenho várias histórias. Se eu ficar falando das histórias do Hélio Gracie aqui, eu não paro nunca mais. Mas eu me lembro de várias dele. Ô, mestre, se tivesse que resumir, então, vamos lá. Resumir o grande mestre Hélio Gracie em uma palavra, qual seria? Valentia e perseverança. Acho que seriam ser duas. Nenhuma palavra só não dava para ser uma palavra. É valentia e perseverança, cara. Porque porra, aquele homem tinha uma cabeça para ser estudado. Era um valente fora de série. Você vê que ele era um cara magro, cara, né? E a perseverança, ele acreditou e aquele sonho, porque o que eu entendi é que várias pessoas que sonhavam igual a ele foram saindo fora, né? Foram saindo fora. Eu conheço relatos de filhos de outros irmãos dele que falavam para o próprio filho, larga isso que isso não vai dar futuro. Porra, com essa história de familiares que disseram que o pai falou para o próprio filho, larga isso porque isso não vai dar futuro. E o Hélio continuou acreditando no futuro do jiu-jitsu. E hoje o futuro do jiu-jitsu aconteceu, né? Já é até passado já, né? É isso aí. Eu acho que hoje a gente está aqui fazendo
essa singela, né, essa rápida homenagem ao grande mestre Hélio Gracie, que tem uma obra muito grande, como eu, né, sempre falo, a obra do mestre Hélio Gracie foi a maior revolução das artes marciais de todos os tempos, né? Então, eu acho que essa frase resume, né, a obra do grande mestre Hélio Gracie, e a gente é muito feliz, eu, por conviver, pelo menos na mesma época, né, que o grande mestre Hélio Gracie, mas a gente tem grandes privilegiados, como o mestre Sérgio Malibu, que puderam conviver, né, no mesmo ambiente que o mestre Hélio Gracie. Bom, parabéns ao grande mestre Hélio Gracie, né, a nossa homenagem aí à sua obra, né, da obra de vida que foi o jiu-jitsu. E é isso aí, né, mestre? Eu quero agradecer também a Deus, né, de poder ter caído, de fazer parte, né, de alguma maneira dessa esporte, né, desse esporte, conhecido essa família fantástica, né, que realmente revolucionou as artes marciais no mundo inteiro. Então, agradecer a Deus, né, de estar na mesma época, é o que você falou, não é todo mundo que conseguiu conviver, né, com o mestre, né? Hoje a gente sabe disso. E é isso, cara. E passar um pouco dessa história bonita para quem está continuando a história do jiu-jitsu. Porque hoje eu fui fã da família Gracie, hoje eu sou fã de vários lutadores que fazem o jiu-jitsu diferente da minha época, mas não deixa de ser jiu-jitsu. E eu, como um fã do jiu-jitsu, continuo um faixa branca tentando aprender, né, esse jiu-jitsu bonito que a gente vê hoje aí, inclusive na internet, esses campeonatos, esses milhões de campeonatos que existem aí pelo mundo. Grande prazer, espero que a rapaziada tenha gostado. Obrigado por me ajudar a fazer esse vídeo aí, muito importante para mim, para ter essas lembranças todas. Obrigado, Fábio Quintacal, e até a próxima.